você. Deus me deu você pra ser uma aliança de amor. Deus me deu você. Deus me deu você Pra juntos ser um só coração. O que Deus uniu, ninguém vai separar. Seja na alegria ou na dor. Não importa o tamanho das tribulações, Eu vou te buscar aonde for. é o maior presente que eu recebi de Deus. Sabemos que com Jesus nós vamos vencer. Eu te amo, por toda a vida vou dizer. É tão especial pra mim, é tudo que eu pedi pra Deus. Eu te amo, por toda a vida vou dizer. É tudo que eu sempre quis, a nossa união. Quem abençoou foi Deus. A partir de agora, no ar, pela Rádio Adave e pelo canal Adave Rio de Janeiro no YouTube, o programa Cântico Missionário. Apresentação: Gisele França. Trabalhos técnicos: Fernanda Vieira e Laura Peçanha. Uma realização: Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Direção-geral: Pastor Celso de Castro Costa. Programa Cântico Missionário. Tudo que eu posso fazer eu vou. Tenho muito pra dar. Eu vou. Mais um programa Cântico Missionário, sábado, dia 14 de junho do ano de 2025. Como vocês já sabem, o programa esse mês está no clima de romance, o amor está no ar. Ô, glória a Jesus, em primeiro lugar, o amor de Cristo está no ar e o amor de casais, que vão estar aqui todos os sábados para compartilhar algo inspirador para nossas vidas, amém? Mas eu já quero abrir esse programa com oração. Convido a vocês que já estão entrando, vão assistir o programa que não é ao vivo hoje, já vou falar sobre isso, o programa vai ficar gravado, mas eu já quero convidar você a iniciar esse programa com oração. Então, aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa semana que passamos, por tudo, Senhor, que tens feito, por tudo aquilo que nós sabemos que o Senhor ainda há de fazer, pelas suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Obrigada, Senhor, por cada oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de sermos melhores a cada dia, de sermos mais parecidos contigo. Pai, eu iniciei o programa falando do amor. E 1 Coríntios 13 vai falar que nada, Senhor, vai ficar, mas o amor ele vai permanecer para sempre. Porque o amor, Senhor, é um atributo seu, é algo que vem de Ti. Então, Senhor, que nos encha, Senhor, cada vez mais os nossos corações de amor, que nós saibamos amar como Tu amas, Senhor. Mesmo aqueles, principalmente aqueles, Senhor, que acabam nos perseguindo de algumas formas, e que nós venhamos aprender a amar. Senhor, que esse amor, que a Sua palavra diz que muitos se esfriariam desse amor, não saia de nós. Nos ajuda a amar. Nos ajuda a amar os nossos cônjuges, nos ajuda a amar nossos irmãos, a amar nossa parentela, amar, Senhor, amar. Senhor, que esse sentimento que é tão nobre venha, Senhor, inundar os nossos corações. E que a cada casal, Senhor, que passar aqui no sábado, contando um pouco das suas histórias, venham, Senhor, testificar o poder que há, Senhor, no amor.
Senhor, o amor rompe barreiras. O amor é um divisor de águas, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse sentimento que é de Ti vir para nós. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo casal que esteve aqui na semana passada, o pastor Márcio e a pastora Cláudia. Senhor, eles compartilharam tanta preciosidade. E acredito que cada sábado, Senhor, não será diferente, porque cada casal, antes de vir ao meu coração, foi escolhido por Ti. E eu tenho certeza que cada um que escutar, Senhor, seja casado, seja ainda solteiro, aprenderão tanto da Tua parte sobre o que é amor, sobre a força, Senhor, do amor dentro da sua família, dentro da família e dentro, Senhor, da união de um casal. Obrigada por tudo. Obrigada, Senhor da glória, pela vida, Senhor, do nosso pastor presidente, que ainda está internado, mas nós sabemos, Senhor, que Tu tem operado, que Tu tem agido, e nós cremos, Senhor, num grande, aleluia, um grande testemunho da parte de Ti para o Seu filho. Senhor, nós cremos, Senhor, que brevemente o Seu filho vai estar entrando por essas portas e dando um grande culto de louvor e adoração para agradecer, Senhor. Porque, Senhor, Tu é o dono da vida. Tu é o dono da vida do Seu filho, Pai. Então, continue, Senhor, capacitando aquela equipe médica que tem cuidado incansavelmente do Seu filho. Cada medicação, cada procedimento que o Seu filho tem feito, Senhor. Continue, Senhor, dando forças à sua esposa, à sua filha e todos aqueles que estão mais próximos, Senhor, envolvidos diretamente. Senhor, pastor João, Senhor da glória, que está temporariamente assumindo a liderança da igreja. Abençoa seu filho, dá força, dá discernimento. E cada pastor auxiliar também. Senhor, nós somos um só corpo. E nesse momento delicado, precisamos, Senhor, estar unidos cada vez mais. Não deixe, Senhor, que nada venha tirar, Senhor, o gozo e a alegria, Pai, de nós estarmos aqui. Independente do cenário, independente da circunstância, Senhor, Tu continua a ser e é o centro da sua igreja, desta igreja. Aleluia. Ô Senhor da glória, em nome de Jesus, tira todo desânimo, todo medo. Senhor, a fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, mas estamos crendo, e nós cremos na vitória da sua igreja, da ADAV, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço pela vida da Fernanda e da Laura. Obrigada, Senhor, pela vida dessas jovens, Senhor. Recompensa, Pai. Senhor, tem sonhos em andamento. Senhor, surpreenda suas filhas, Pai. Em nome de Jesus, continue abençoando as nossas vidas, continue abençoando a vida de cada um, Pai, que assiste esse programa. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, glória! Aleluia! Vocês já sabem, hoje o casal convidado é um casal muito especial, que vocês que acompanham na internet, você que ainda não acompanha a nossa página no Instagram, anota aí, @Rádio ADAV, segue lá no Instagram para você ficar ciente das programações, de alguns programas, trechos de alguns programas ficam lá também. Aleluia, anteriormente o programa era exibido pelo Facebook, então tem lá uns trechos de uns programas bem bacanas. Interaja conosco, se inscrevam na página para dar movimentação à nossa página do Instagram, amém? E se você também pode assistir o programa baixando o nosso aplicativo. Lá pelo iOS ou pelo Play Store, você baixa Rádio ADAV para o seu aplicativo também, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Vou fazer menção ao texto bíblico para iniciar o programa. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo... Marcos 16, a partir do 15. Eu inverti. Marcos 16, 15. Amém? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum.
e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Esse é o texto básico da abertura do programa. Então, nós sabemos que isso foi uma ordenança de Jesus. Ele, antes de subir aos céus e assentar à direita de Deus Pai, ele deu a ordem aos seus discípulos e hoje a sua igreja na terra. Nós precisamos, e eu gosto de reforçar essa fala, nós precisamos estar empenhados em pregar o evangelho, estar empenhados em falar do amor do Senhor, estar empenhados a proclamar as boas novas diante de um cenário que tem tanta notícia ruim, tantas informações que aterrorizam, deixam temoroso o nosso coração. Quando nós sabemos de uma boa notícia, isso nos alegra, isso nos conforta. E o evangelho é isso, é essa boa notícia. E que notícia é essa? É que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E a palavra diz que todo aquele que nele crê, não vai perder, não vai perder, não vai perder. Aleluia. Terá a vida eterna com ele. Você crê no seu coração e confessa com a sua boca que Cristo é o seu Senhor e Salvador, você será salvo. Está lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo... Deixa eu fazer menção. Vamos fazer menção rapidamente, já vou passar para o preletor do programa. Aleluia, oh glória a Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Romanos 10, capítulo 8, capítulo 9, 10, 9. Se a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, você tem que confessar. Porque muitas vezes, muitas pessoas, eu já tenho Jesus, não, confessa. Confessa que o Senhor Jesus, você crê nessa palavra, crê que ele morreu, ressuscitou, crê que ele é o seu Salvador, confessa e crê, né? E segue. Será salvo. Não tem notícia melhor do que essa diante de tantas notícias terríveis. Não tem notícia melhor do que essa. Essa semana eu li uma notícia na internet, numa página de informação, que aquela mãe que perdeu o seu filho, já tem uns 5 anos ou mais, uns 6 anos isso, lá no Recife, que o filho era autista e existe um acidente proposital, né? E, infelizmente, a justiça ainda não foi feita para aquela mãe que perdeu aquela criança que caiu, não sei de qual andar exatamente, mas ela veio a óbito. E aquela senhora, que era uma empregada doméstica, ela ressignifica aquela dor. Aleluia, achei tão lindo isso. Ela vai cursar direito. E a tese dela, ela vai falar da luta antirracial, porque ela era negra, ela é negra, o filho era negro. Existia, além de existia um preconceito por detrás de tudo aquilo. E a tese dela, da faculdade de Direito, ela tira 10. E eu fiquei, assim, muito impressionada, porque nós temos essa capacidade de ressignificar a nossa dor. Não que nós queiramos que doa, nós não queremos sofrer, não é sobre isso, mas é sobre essa capacidade de ressignificar uma dor. Aquilo que foi motivo de dor virou luta para ela. E eu tenho certeza que aquela mulher que perdeu e foi injustiçada, ela se levanta como uma grande, tem se levantado como uma grande guerreira. E nós precisamos guerrear. Porque o mundo é mau, verdadeiramente o mundo é mau. Mas o Senhor nos capacita. Talvez a guerra dela, não sei qual é a religião, talvez a guerra dela seja só uma guerra física, no ambiente físico mesmo. Mas olha quantas perdas espirituais, quantas lutas espirituais que nós temos que travar. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, que nós possamos confiar nessa palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Não desanima. Não acredite que você perdeu, que não tem mais jeito. Não, tem jeito. E falando que tem jeito, mudando assim de um ponto ao outro,
Tudo na vida, quando nós passamos por alguns momentos, a gente acredita que não tem mais jeito, não vai dar mais certo, que para você talvez não dê mais. Você já tentou de tudo, talvez, e você acaba acreditando que não dá. E assim, abrindo um pouquinho, eu vou passar pro meu esposo, mas abrindo um pouquinho, um pouco a minha história, porque por mais que eu sempre acreditei que Deus ele tem infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ponto. Isso aí nunca saiu do meu coração. Porém, às vezes a circunstância faz a gente levar a vida de uma outra forma e levar para um outro lado. Enquanto o Senhor está falando, não, e Ele usa pessoas falaram, olha, vai ter isso. E assim foi durante algum tempo na minha vida. E hoje eu posso ver a boa mão do Senhor, como ela trabalhou na minha parte sentimental, que era uma área muito, muito doída para mim. Eu sentia, assim, as minhas emoções bem para baixo nesse sentido. E hoje eu posso dizer que eu sou completa nessa área. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de hoje ter um esposo do meu lado, que me acompanha, que está junto comigo, que eu posso contar, que eu posso confiar. Isso só o Senhor que faz. Ele verdadeiramente faz. Né? O programa de hoje está sendo gravado. Nós estamos aqui no dia 12, Dia dos Namorados. Beijinho? Pode. Dia dos Namorados aqui gravando o programa. Por quê? Por uma boa causa. Porque no dia 14, que é o dia que o programa vai ao ar, no sábado, nós completamos 1 ano de casado. Então, nós vamos passear. E por isso, nós não estaremos aqui ao vivo. Mas estamos aqui com todo carinho, antecipadamente, para falar um pouquinho da nossa história através da palavra. Porque tudo isso, nada disso teria muito sentido. Não teria nenhum sentido se não tivesse Deus. É o Senhor. É Jesus que está conosco. Saúde dos irmãos com a paz do Senhor. Pra cá. Como ela disse, né? A gente... eu também vou falar um pouco da minha história. Eu, no começo, também me encontrava também sozinho, né? E pedi a Deus para que colocasse alguém na minha vida que... né, professasse a mesma fé que eu, né, fosse uma mulher cristã, né, que pudesse caminhar junto comigo, que pudéssemos crescer, né, espiritualmente, né, na palavra, porque, irmãos, eu passei 20 anos afastado, né, e no final de 2021 eu voltei, né, para casa do Pai. Só que esses 20 anos que eu passei fora, eu, assim, meio que não busquei, não ouvia louvor, não orava, não ia à igreja, passei 20 anos totalmente fora. E quando eu voltei nessa busca de aprender mais da palavra, de buscar mais, né? E queria alguém que estivesse do meu lado, porque assim, eu entendi que a vida do cristão, né, é a obra, é buscar, né? Não é ficar só indo à igreja para louvar e escutar a palavra. É poder se doar, né, a obra de Deus. Eu separei um versículo, né, aqui, que fica em Marcos 12, 28, que eu acredito que seja pautado o meu relacionamento, né, o nosso casamento, que diz assim, o título é o grande mandamento. Nesse versículo, Jesus estava ali, tinha acabado de discutir com os saduceus, né, sobre ressurreição, e ali os escribas chegaram para também interpelar Jesus ali, fazer perguntas. E o versículo 28 diz assim, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Irmãos, eu entendi que assim, a vida do cristão
é amar a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, primeiro que a esposa, que o filho, entendeu? Primeiro que o trabalho. Você tem que amar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Você amando a Deus e colocando em primeiro lugar, o resto flui, né? Depois Jesus, ele complementa, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E quem é a pessoa mais próxima de você, né? Que é casado, que é a sua esposa, que é carne da sua carne, né? Não tem ninguém mais próximo para você amar que a sua esposa. Que você tem que cuidar, tem que se dedicar. Se você entender isso, né? Você tem aí o principal para ter um bom casamento. Você amando a Deus, você vai ter que cumprir o resto dos mandamentos para poder não desapontar aquele que você ama acima de todas as coisas. Quando você ama alguém acima de todas as coisas, você quer o quê? Você quer fazer o bem. Você não quer desapontar, você não quer que ele se entristeça, né? Você não quer entristecer o Espírito Santo, né? Então você tem que ter a consciência. Você não vai mentir para sua esposa, né? Não vai tratar ela mal, não vai tratar com ignorância, né? Você vai cuidar, vai proteger, né? Tudo isso são mandamentos, né? A pessoa pode até escrever um livro de como ter o casamento perfeito. Só que esse livro já foi escrito, está aqui, é a Bíblia, entendeu? Você lendo aqui, tudo que está aqui, você tem tudo para ter um casamento perfeito, entendeu? Então, assim, eu entendi que, não desagradando a Deus, eu tinha tudo para ter uma vida boa no trabalho, uma vida boa no casamento. A gente, né, nós vamos completar um ano de casado, mas a gente já tem uma bagagem, né? A gente passou por muita coisa, né? E decidimos não errar, né? E o principal, até para quem é solteiro, né? O principal é você sempre ouvir a Deus, né? Você orar pela pessoa que você quer, né? Você ouvir também os seus pais também, porque é muito importante. Às vezes a mãe sente no coração que aquela pessoa não é de Deus para você e você insiste, né? E às vezes acaba, né, quebrando a cara, tendo que orar dobrado, né? Por conta de um mau casamento, né? Mas Deus abençoa. Então, assim, o principal é você orar. Eu orei, né? Pedi a Deus, eu disse, né, como queria. E Deus, né, deu ainda mais do que eu queria. Eu pedi uma esposa que caminhasse comigo e Deus me deu uma esposa 5 estrelas, né? Eita glória! Uma esposa top. Ficou outro nível, hein? Deu mais que eu imaginava, entendeu? Agora sim, eu tô correndo atrás para chegar aos 5 estrelas também. Então, assim, a gente, quando nós nos encontramos, nosso primeiro encontro foi no monte, né? Eita! E ela já me botou para orar, né? Chegou lá, ela falou assim, ora aí. Vamos ver, vamos ver. Para ver se não é fake news. Vamos ver se é pirataria ou se é original. Então, nós oramos, né? Buscamos a Deus, nós conversamos, né? Colocamos tudo aquilo que nós queríamos para nós, para nossa vida. E eu acho que isso foi o mais importante, foi colocar Deus em primeiro lugar. Tanto eu quanto ela, nós colocamos Deus em primeiro lugar, sempre orando, sempre pedindo um direcionamento, entendeu? O mais importante é isso, assim, e o relacionamento entre nós, assim, flui, né? Muito fácil, né? Eu acho que o importante também é isso. Às vezes a gente leva tudo pro lado pessoal, às vezes qualquer coisa já é motivo de briga, né? E não é assim, a gente tem que ter o coração quebrantado, tem que saber ouvir, né? E a conversa, eu acho que entre nós é o mais importante, né? Chegar a perguntar o que você acha, né? O que você acha da gente fazer por aqui, né? O que acha... tá na hora de comprar. Às vezes o dinheiro, né, é o mal né, do século aí, e às vezes é o motivo de muita briga de casal, né? E, então, assim, o que você acha da gente comprar isso agora? Não, vamos esperar mais um pouco, espera mais um mês, espera o cartão virar. Tem que ter esse tipo de conversa entre o casal, porque essa questão financeira, né, às vezes traz muita contenda entre o casal. Às vezes um trabalha, às vezes o outro... às vezes de 2 trabalham, aí o dinheiro é meu, entendeu? Eu faço o que eu quiser. Não é assim, né? A gente tem que sempre conversar. E eu acho que isso entre nós é uma coisa que também flui muito fácil, né? O diálogo, às vezes, assim, o homem, na maioria das vezes, né? Ele fala uma coisa, a mulher às vezes interpreta de outra, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo. Às vezes o homem fala assim, ele... pensa na cabeça, eu tenho que agradar minha esposa, eu tenho que elogiar. Aí fala, poxa, hoje você está muito bonita.
Aí, às vezes, a esposa entende errado. Aí fala assim, só hoje, né? Aí já começa a briga. Quer dizer que no outro dia tava feia. Então, assim, isso... Calma aí. Se a Não. esposa for psicóloga, ela vai falar, o que você quer dizer sobre isso? Então, mas isso são coisas que às vezes acontecem. Pode parecer brincadeira, mas é uma coisa que gera um conflito desnecessário. Às vezes a coisa do nada vira, às vezes, uma semana sem se falar. Por causa... E não pode ser assim, né? Eu acho que tem que ter esse diálogo, esse entendimento, né? E eu acho que minha esposa, ela me entende muito bem, né? E, assim... Mas uma esposa... É porque eu entendo muito bem porque eu sou psicóloga? Não. Nem se você fosse psicóloga, porque, assim, é o seu jeito de ser. Antes mesmo de você ser psicóloga, você já era Gisele, né? Tá te provocando. É o jeito, ó. Ela fala comigo rindo, eu começo a rir. Ela pergunta, tá rindo de quê? Aí eu falo, ó, seu riso me contagia. Então, assim, a gente não briga, a gente conversa, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante do cristão, né? Não da pessoa só, do cristão. É você não levar as coisas pro coração, você procurar entender o próximo, né? E nós, como maridos, temos que amar a esposa, temos que proteger, né? A esposa, ela é o alicerce da casa, ela é que segura a onda, entendeu? Ela cuida dos filhos, cuida da casa e trabalha como minha esposa. E nós temos que reconhecer isso, né? E retribuir na forma de amor, de carinho, de doação também pela esposa. Quando ela não puder fazer uma parte, você tem que fazer, né? Sei que muitos homens, às vezes, na questão do lar, às vezes, não sei fazer isso, sei fazer. Não, procura aprender. Hoje em dia, a gente, né... Eita, Glória! Aí, varão, vai aprender. Vai esperar a esposa chegar do trabalho, né, para fazer a comida, né? Você pode fazer alguma coisa para você, para seus filhos, entendeu? E um ajudando o outro, né? Assim, Deus, ele deixou bem claro, né, que o homem e a mulher são uma só carne, então nós temos que nos ajudar, né? Um cobrindo o outro, a parceria, essa é a verdade, né? Eu acho que, assim, você seguindo a Bíblia, seguindo a Deus, amando a Deus e colocando Ele na frente de tudo, é o princípio do casamento perfeito, né? Eu desafio qualquer um, né? Qualquer casal a seguir a Bíblia e vai ter um casamento perfeito, entendeu? O casal que não segue vai ter suas dificuldades, vai passar pelo... As dificuldades até vão vir, né? Mas Sim. O casal que está alicerçado na Bíblia, ele vai saber lidar melhor, né? Vai confiar, vai saber que as coisas, se você seguir, as coisas vão caminhar, apesar de toda a dificuldade, vão caminhar, né? Para o bem, cooperar para o bem, né? Sim. E até foi falado aí uns programas atrás sobre o fruto do Espírito, né? Então, assim, o cristão, ele tem que buscar o fruto do Espírito, né? O amor, paciência, né? Assim, então, você buscando o fruto do Espírito, já é 90% aí de você ter uma vida perfeita com a sua esposa, né? Você ali praticando, né? Todos aqueles tópicos do fruto do Espírito, né? Você vai conseguir desenvolver melhor o seu casamento, né? Então, assim, tá tudo aqui na Bíblia, né? A gente tem que buscar a Deus ali, ler mais, procurar praticar, né, aquilo que Jesus mandou, né? Seguir os bons exemplos e eu acho que basicamente é isso, né? Então, eu sou apresentadora e a participante ao mesmo tempo, né? E qual é, então... Assim, você falou e trouxe aí a palavra com relação a esse mandamento, trouxe esse princípio bíblico sobre amar. Quem ama, cuida. Foi isso, né, que você quis dizer também. Aquele que ama, ele cuida. E cuida bem, quer cuidar bem. Eu sou bem cuidada pelo meu esposo, glória a Deus. E eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, eu louvo a Deus pela parceria, pela paciência. E nas minhas visitas às igrejas, muitos aqui sabem que eu prego a palavra do Senhor, vou ministrar nas igrejas, e em alguns lugares eles falavam para mim desse tempo que eu estaria vivendo hoje. E falavam,
sobre uma pessoa que caminharia ao meu lado, que seria uma pessoa que me amaria, que cuidaria de mim, que cuidaria da nossa casa. E hoje eu vivencio isso. E é tão gratificante, é tão lindo você ver como o Senhor, Ele cuida dos detalhes. Porque Ele tem meu esposo, tem meu enteado, tem minha sogra, tem a minha cunhada. Então, assim, Ele dá para nós tudo do melhor. Tudo que... É claro que é uma vida de sonhos. Não, mas você pode viver um sonho dentro de uma realidade, com os desafios, com as questões que surgem, porque nós estamos aqui nesse mundo. Nesse mundo, nós teríamos sim aflições, mas o Senhor Jesus disse, tem de bom ânimo, porque Ele venceu. E se Ele venceu, nós venceremos junto com Ele. Nós somos mais que vencedores. Então, nós podemos olhar um para o outro, olha para mim, e vemos como nós vencemos. Vencemos relacionamentos frustrados, vencemos um tempo de solidão, vencemos um tempo de incerteza e estamos aqui para dizer que nós fomos vitoriosos. A nossa casa é vitoriosa. A nossa casa serve ao Senhor. E é muito gratificante olhar para esse tempo, essa nova estação. Eu botei até um dia desse no meu status, que eu vivi um longo inverno. Talvez você goste de inverno, mas eu não gosto de inverno, no sentido de eu sinto muito frio, então o inverno me paralisa um pouco, ele me deixa sem ânimo para fazer muita coisa. O verão não, o verão para mim é alegre, é colorido, a primavera também é flor, é aquela cor toda, tem mais minha cara. Então eu falei, eu vivi um longo inverno, só que a primavera chegou. O tempo de florescer chegou, o tempo de ouvir os pássaros chegou, o tempo de sentir o exalar do perfume chegou. E eu quero dizer para você que talvez ainda não esteja vivendo o tempo favorável que o Senhor tem para você, porque Ele tem. Talvez você esteja falando, possa estar falando, mas eu não quero ninguém, tá tudo bem também. Se você é feliz da forma que você está, ok. Mas se você acredita que você quer uma pessoa ao seu lado, continue crendo. Continue crendo que o Senhor já tá escrito. O Senhor já reservou. Falta alguns ajustes, algumas coisas acontecer. Ora, peça a direção para o Senhor. E Ele vai fazer. Porque Ele faz. Ele faz infinitamente mais. Então, assim, a nossa história, ela começou, e hoje eu ouvi uma pregação muito interessante, e eu vou adotar essa fala, porque coisa boa a gente adota para a nossa vida. E que nós temos um hábito de dizer assim, do nada isso aconteceu. Do nada isso, não sei o quê. Não sei, e nós temos essa fala dentro do nosso cotidiano. E a pessoa que estava lá ministrando a palavra falou, não existe do nada com Deus. Existe o de repente de Deus. Amém. Que a Bíblia fala lá em Atos, e de repente houve um vento impetuoso. E se nós pegarmos muitos de repente, a Bíblia vai trazer como exemplo. Porque Deus não é o Deus do nada, Ele é o Deus de repente. Foi de repente a nossa história. Verdade. Não foi? Você esperava que no dia... Você sabe a data que nós nos conhecemos? Ó, Fernanda, eu botando ele na prova, ó. Mulher guarda a data. Eu guardei. Dou-lhe uma. Eu não combinei isso com ele. Vai falar, pô. Edita aí depois. Não, tá gravado, mas vai ao ar da forma que está. Foi no dia 13 de julho do ano de 2023 que nós nos conhecemos. Alô, Brasil! Tá registrado nos anais do céu. Eu não esqueço mais agora. Então, mas eu vou te dar um alívio para também eu não ser tão dura com você. Foi dia do aniversário da minha filhada, então eu associei isso muito bem. Então foi 13 de julho do ano de 2023, né? Vai fazer 2 anos que nós nos conhecemos e 1 ano de casado. Então, foi o dia de repente de Deus para a nossa vida. De repente, aquele contato.
e depois foi se estreitando mais, depois de alguns dias o contato foi lá no monte, e foi se estreitando mais, e no dia 14 de junho do ano de 2024, esse contato ficou registrado aqui na igreja, com testemunhas, com pessoas que torceram por nós, que pessoas assim que durante algum tempo da minha estrada choraram comigo, e eu fico muito emocionada de pessoas assim que vi aqui na igreja, que olhavam para mim dizendo assim, sabe? E eu fico muito grata ao Senhor, grata às pessoas que oraram por essa trajetória, e eu tenho certeza que quando elas nos veem junto, elas agradecem ao Senhor também, porque a Bíblia vai dizer que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram também. Nós temos que ter isso entre nós. A felicidade do nosso irmão tem que ser a nossa felicidade também. E eu louvo ao Senhor pelo dia 13 de julho do ano de 2023, que foi aquele dia do nosso primeiro Oi, né? E estamos aí. E por isso estamos aqui hoje, para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Amém. Você pode deixar, não vai ter chat ao vivo, mas você pode deixar nos comentários sua declaração de amor, seu bilhete de amor. Aproveita que o programa está nesse clima. Deixe o seu recado pro seu namorado, pro seu noivo, para sua esposa, pro seu esposo. Deixe aí nos comentários que no programa seguinte eu leio ao vivo. Expressa, porque nós temos... Isso eu já mencionei também. Muitas vezes a gente espera uma ocasião especial, ou então, não espera mais não. Então, a ocasião especial já chegou, o mês está propício. Declara, faça a sua declaração de amor, porque por mais que a pessoa fale que não ligue, eu posso te dizer como pessoa que trabalha, profissional, que lida com a mente das pessoas, por mais que ela fale, eu não ligo, liga, pode ter certeza que tu vai ativar algo dentro do seu companheiro, da sua companheira, com essa declaração linda que você pode deixar. E também eu comentei aqui alguns dias, algum programa desse, não sei se foi do passado ou retrasado, foi programa recente, que nós vemos tanta manifestação quando a pessoa falece. Então, nós vemos aquela página lá da rede social cheia de homenagens, palavras muito bonitas. Ok, é bonito você ter deixado um legado e as pessoas reconhecerem isso, mas talvez em vida ela nem sabia, você nunca em vida expressou para ela aquela admiração que você tinha. E talvez essa é a sua condição hoje com seu esposo e com a sua esposa. Passar algum tempo e aquela expressão, toda aquela expressão de amor que você talvez até fazia no início, você achou que não precisa mais. Homem tem muito disso também. Não, ela já sabe. Tem que falar, né? Ela sabe, mas ela gosta de eu sei, mas eu quero que tu fale. Oxi. Então fala, varão, fala para sua esposa mesmo. Esposa, a mulher tem mais um pouco de facilidade, já é da mulher esse lado. É claro que existem suas exceções, mas de uma maneira geral a mulher já tem um pouco mais de facilidade. Então se expresse nesse mês, no outro mês, todos os dias, se vocês puderem. Nós não sabemos o dia, a hora, mas ele vem. Então, aproveitemos aqui na terra o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra tem que ser o seu esposo, a sua esposa. Porque eu achei muito interessante o casal de semana passada, meus amigos que estiveram aqui, que eles falaram assim, que acho que foi até o pastor que falou para ela, que os filhos vão, mas em primeiro lugar, dentro na questão família, não estavam os filhos, estava ela. E ela também, o primeiro lugar era ele. Não, poxa, que isso? Ele não ama seus... Claro que eles amam os filhos dele, eles amam, mas eles entenderam que eles são uma só carne um com o outro, não é com seus filhos. Verdade. Não é com seus filhos. Então, nós temos que ter essa percepção também.
com a relação a... E Deus, ele faz tudo certinho, gente. Não tem como ter bagunça com as coisas de Deus, não. Como é que é isso? Então, não. Se você seguir o que a Bíblia diz e ter discernimento do Espírito Santo que habita em você, meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida que vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. O seu casamento é uma bênção. Se não está por alguma coisa, será que nós vamos orar por isso? Se você ainda está buscando, eu quero interceder por você também que está buscando ao Senhor, por uma pessoa ao seu lado. Como meu esposo falou, olha o Senhor, o que vem dele vem de melhor. Meu esposo falou, ele pediu uma esposa. Deus deu uma esposa, deu uma psicóloga, deu tudo, né, gente? Diz como você quer, entendeu? Olha a senha aí, ó. Olha a senha aí. Fala. Não é qualquer esposa. Nossa, senhora, eu quero uma varoa. Mas explica. Vai dar. Vai melhorar. Vai vir melhor ainda. Quando você pede uma coisa, ele... Né? E uma das grandes questões da humanidade é essa falta do outro, né? E muitas vezes a pessoa fala, eu quero ficar sozinha. Não invalidando. E eu acredito que se você quer ficar sozinho, estar bem sozinho, tá tudo bem. O que vale é você estar bem de fato. Mas tem pessoas que falam isso para evitar uma frustração. Né? Não, mas por quê? Porque já se frustrou muito. E Deus também viu que Adão não estava bem sozinho, né? Não estava. Se ele viu que o homem não estava bem sozinho e resolveu, né, fazer a ajudadora, alguém para estar ao lado dele, viu todos os animais com seus casais e viu o homem solitário. Então, assim, é um mandamento de Deus, né? Que nós tenhamos alguém ao nosso lado. Mas, como ela disse, tudo bem se você quer ficar sozinho, mas sabe que Deus, ele quer sempre melhor pra gente. Sempre. Deus quer sempre melhor. E se ele disse que você ficaria melhor com alguém, então você começa a trabalhar isso na tua mente. Então, você que... Nós vamos orar pelo seu casamento, seu relacionamento. Nós vamos orar para você que quer uma pessoa ao seu lado. Deus, ele tem reservado para você. Tem reservado o melhor. E, assim, para ir já caminhando aí para o final do programa, eu quero expressar aqui publicamente, uma vez mais, eu sou muito expressiva, eu não tenho problemas com isso, mas eu quero expressar o quanto eu te amo. Te amo. Não, deixa a sua vez, agora é a minha. Pode falar, vai. Não, mas vai ao vivo. Então, eu quero expressar o quanto eu te amo. Obrigada por ser essa pessoa que está junto comigo. E tudo que eu faço, tudo que eu faço, hoje eu tenho uma leveza muito grande para fazer tudo, porque eu sei que eu posso contar com você. Eu sei que eu tenho o meu suporte, eu sei que eu tenho uma pessoa que me incentiva, que admira. Eu acredito no seu amor, eu sou segura do seu lado. Não tenho ciúmes, assim, no sentido de... É claro que a gente sente, sim, um ciúminho, essas coisas que faz parte saudável, digamos assim, mas não tenho esse ciúme porque eu confio em você. Eu acredito que, enquanto você está trabalhando, você está lá trabalhando na intenção de cuidar da nossa família, de trazer a provisão. Eu confio muito em você, eu confio em tudo que você faz. E obrigada por me amar, obrigada por cuidar da nossa casa, da nossa família. E você tem o sorriso mais lindo que eu conheci na minha vida. O que me encantou nele, eu falo pra ele, assim, se nós pegarmos, que sempre tem, né, alguma coisa que encanta a pessoa, assim, primeiro. Eu tenho uma amiga minha que fala, ela fala, amiga, tu deveria ser dentista, porque eu gosto de sorrisos bonitos. E quando eu vi o sorriso dele, eu falei, nossa, que sorriso bonito. Eu até falei pra ela, assim, na época, né, que eu conheci ele, eu falei, olha, amigo, o sorriso. Ela vai estar vendo o programa que eu vou mandar pra ela e ela vai falar que isso é verdade. Olha, sorriso bonito. E você é o sorriso mais lindo que eu conheci na minha vida, tá? Eu amo você. Agora é você. Então, meu amor, como eu disse, assim, você é mais do que eu pedi, né, a Deus. Ele me deu, assim, infinitamente mais do que eu queria, né, uma esposa que
para mim é fácil amar, né? Porque tudo que você faz, assim, faz querer eu não te decepcionar, não te entristecer, né? Querer sempre te ajudar, te amar, te proteger. E você cria isso em mim, né? Eu acho que essa cumplicidade que nós temos, ela é mútua, né? A sua alegria, como eu falei, me contagia. Eu não sei nem porque você está rindo, mas eu começo a rir também. Então, assim, você me entende. O dia que eu estou muito cansado, que eu não quero conversa, eu estou aborrecido por alguma coisa, você me entende, você me dá meu espaço, né? E faz eu, né, refletir sobre isso e querer retribuir tudo isso que você faz por mim, essa atenção, esse carinho, né? Esse cuidado que, apesar dos seus afazeres, dos seus estudos, de você ter uma vida também de muito trabalho, né? Mas sempre acha um tempo para mim, né? E eu também acho importante sempre achar um tempo para você, para poder cuidar de você, para a gente poder ter um tempo junto. Estamos, assim, vivendo uma fase muito corrida, né? Onde a gente trabalha muito, onde eu estou muito cansado às vezes, onde você também, né? Tem aquele cansaço até às vezes mental, né? Mas a gente sempre procura ter um momento para nós dois, né? Para a gente poder conversar, poder ter um pouco mais de carinho, e isso é muito importante, né? Então, acho que quando esse tempo passar, eu acho que as coisas vão ser ainda melhores ainda, né? Que a gente vai ter mais tempo pra gente, para poder fazer nossas coisas. Não que a gente não deixe de fazer, a gente sempre acha um tempinho, né? Para sair, para estar só nós dois. E Isso é importante, né? O casal, ele tirar esse tempo, né? então, assim, eu te amo, né? Uhul! Tem que ter as palminhas. E te agradeço por tudo, agradeço a Deus por colocar você na minha vida. Eu sou eternamente grato ao nosso Senhor, né, por ouvir minhas orações e colocar uma mulher, né, que eu sempre quis. Tá bom? Te amo. Amém. E agora aqui, gente, tem também, aqui eu falei assim, tem também o brinde do programa para esse mês aí, são os gamadinhos. O que tem 2 corações, o varão, o esposo vai entregar para a esposa, né? Porque ele precisa da porção dobrada. E a esposa tem um coraçãozinho. Então, me dá meu gamadinho. Tá aqui, amor. Então, só se você falar que você tá gamadinho... Eu tô gamadinho em você? Eu também tô gamadinho em você, meu amor. Também. Ela me entende, sabe que eu demoro a pescar as coisas. Como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Que o homem tem suas caixinhas, né? Nas caixinhas mentais. Calma aí. A mulher, ela abre várias caixas ao mesmo tempo. O homem tem que fechar uma para poder abrir a outra. E a mulher quer que o homem abra a caixa, assim não dá. É forçar a barra demais para o homem, mas tudo bem. Gente, eu agradeço a vocês por estarem conosco, vocês que vão assistir o programa. Continue orando pela nossa vida, vocês que nos conhecem, que estão nos conhecendo agora. Eu achei interessante algo que, para ir caminhando para o final, para nós fazermos a oração, que é algo que eu conversei com um casal de amigo meu, no ano de 2022, estava junto comigo numa conferência missionária, e eu recebi uma promessa do Senhor. E eu chamei eles para testificar aquilo que o Senhor estava colocando no meu coração. Isso foi em 2022. Deus, ele é incrível. E quando chegou agora no ano de 2024, eu me formei, recebi algumas oportunidades. E nessa oportunidade, no lugar que eu dou aula, a diretora falou algo que ia diretamente de encontro à promessa do Senhor, que eu iria estar visitando um país. E nesse final de semana que passou, nós tivemos na formatura de um curso, que eu também dou aula nesse seminário, e ela falou publicamente, eu achei isso muito lindo, ela falou publicamente sobre esse país que eu ia, né? Falou, Gisele, você vai para esse país e vai com seu esposo também.
E quando ela falou isso, eu lembrei desse meu amigo, desse casal de amigos que estavam comigo nessa conferência em 2022, que quando ano passado eu cheguei para ele, pro esposo, e falei assim, Zé, que é o meu amigo Zé Carlos, falei, se lembra? Eu falei com ele muito assim, eufórica. Falei, se lembra, Zé, que eu falei com você e com a Beth sobre a promessa do Senhor sobre um país? Você não sabe o que aconteceu? E relatei tudo para ele. Ele falou, Varoa, e seu esposo? Aí eu, não sei, né, mas a gente tem que orar. Aí ele falou assim, se a promessa é para você, Deus, ele vai movimentar para que o seu esposo vá junto também. E nesse final de semana, quando a diretora daquele seminário falou assim, não se preocupe, esposo, porque tu vai junto também. Eu falei assim, acabei que eu nem te falei isso, estou falando agora. Falei, Senhor, tu és incrível. Aleluia. Amém. Aleluia. Não vou falar o país, não adianta vocês falarem qual é o país, eu vou falar quando tiver tudo certinho. Não porque, não é nada disso, que eu não tenho esse negócio, não sei o quê. Não, porque o que está escrito no céu já está decretado para acontecer na terra. Mas é o que eu quero realmente, quando tiver tudo pronto, eu falar. Porque isso não é para engrandecer a mim, é para engrandecer a Ele. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. Aleluia. Amém. Porque Deus, Ele me deu a palavra profética. Deus me levou no lugar que... Gente, é porque é muito detalhe de tudo isso. E no sábado, ela fala isso. E ela fala diante... E ela não falou aquilo... porque muitas vezes a gente fala... Não, ela falou diante de um público. Ela falou, Gisele vai para esse país, porque é a promessa do Senhor, e o esposo vai também. Como é que vai ser? Eu não sei, talvez a gente com os olhos humanos, nossa, às vezes a gente trabalha, eu não sei, eu sei que quem fez a promessa já garantiu tudo. Quem fez a promessa, aleluia, já tem tudo ajustado. O que nós temos é que obedecer. Que você tenha um coração inclinado para obedecer ao Senhor. E eu tenho certeza, uma convicção, vou ser redundante, não tem nem essa palavra, mas eu tenho uma certezada. Que o Senhor há de fazer muito pela sua vida, muito pelo seu ministério, pela sua família. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Meu esposo vai orar para finalizar o programa de hoje. Quero agradecer a você que esteve conosco, que assistiu. Na próxima semana, nós teremos um casal aqui no dia 21 de junho, que é a irmã Nara Alice e seu esposo, seu esposo, Diácono Flávio, casal que já esteve aqui algum tempo atrás. Abençoadíssimo também, casal que anda junto na obra, que vai trazer uma palavra rema ao nosso coração também. Fica conosco, esteja conosco, aleluia, que eu tenho certeza que alguma coisa, barreiras vão ser rompidas, mudanças vão ocorrer na sua casa, no seu relacionamento, só porque você ficou exposto a essa palavra. Amém? Ô, glória a Jesus. Então, meu esposo vai orar pelos casais, você entra nessa oração, você que quer também... Aleluia. Alguém de Deus para você, se conecta nessa oração também. E depois testemunha, hein? Traz o testemunho para louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Então, te encontro aqui no próximo sábado, dia 21. Depois da oração, nós vamos encerrar o programa. E eu acredito que muito mais o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de poder, de misericórdia, Senhor, de todas as coisas. Pai amado, quero te agradecer por essa oportunidade de falar, Senhor, da Tua palavra, de dar um pouco de direcionamento, Pai, àqueles que estão nos ouvindo, Pai. Quero te agradecer pela vida, Senhor, dos nossos irmãos, Pai. Agradecer pela vida do pastor, desse casal que fez anos de casamento. 50 anos, verdade. 50 anos de casamento. Aleluia. Que são um exemplo para a nossa igreja,
Quero agradecer pela vida deles, que o Senhor abençoe seu servo ali, Senhor, dando força a cada dia, Senhor, Amém, Senhor. para que ele esteja conosco o mais rápido possível, Em nome Pai. de Jesus. Quero te agradecer pelos casais dessa igreja, Amém. Pai, dos varões, dos obreiros, Pai amado, são homens de honra, homens que trabalham na tua casa. Aleluia. As varoas, Senhor, que estão ali sempre em oração, sempre intercedendo, sempre à frente da tua obra, louvando, Senhor, levando a palavra, Senhor. Ó Deus Santo, que esses casais possam ser cada vez mais fortes, mais unidos, Pai. Aleluia. Que possam ser exemplo para os seus filhos, Pai. Aleluia. Ó Deus Santo, esse mundo, Pai amado, que os casais aí fora estão dando, Senhor, péssimos exemplos para seus filhos, Pai amado, mas que aqui na tua igreja, Pai, ó Deus Santo, sejamos, Senhor, exemplo para nossos filhos, Aleluia. Pai. Exemplos de amor, Senhor, entre homem e mulher, Pai. Exemplo, Senhor, de carinho, Senhor, de Aleluia. companheirismo, Senhor. Ó Deus Santo, que o mundo possa ver que somos verdadeiramente uma família. Glória a Deus. O mundo hoje em dia se prega diferentes tipos de família, Pai, coisas que não estão na Bíblia, mas aqui, Senhor, nós queremos, Senhor, representar aquilo que Tu, Senhor, ordenaste, Aleluia. Pai. Queremos ordenar a Tua palavra. Ó, Pai amado, aqueles que ainda não têm o seu par, ó Deus Santo, que eles possam, Senhor, fazer a prova em Ti. Aleluia. Orar, Senhor, pedir, Senhor, no seu tempo, com calma, sem ultrapassar etapas, Pai Aleluia. amado. Que o mais importante é esperar no Senhor. É verdade. Orar, Senhor, pedir discernimento, aconselhamento, Aleluia. Pai amado. Ó Deus Santo, que possam ser formados aqui nessa igreja Ô, casais, Senhor, que serão glória. grandes obreiros da Tua Aleluia. obra, Pai. Ó Deus Santo, quero te pedir, Senhor, também pelos nossos familiares, que eles possam ouvir essa palavra, Pai. Que eles possam, Senhor, mudar, Senhor, aqueles que estiver errado. Porque hoje em dia, Senhor, a briga, a contenda, Senhor, é algo que entristece muito, Senhor, a vida dos casais, Pai. Mas como eu falei aqui, se nós te buscarmos, Senhor, dentro da Tua palavra, Pai, Aleluia. não tem como dar errado, Pai. Não Glória a tem. Jesus. Porque a Tua palavra é viva, Senhor, e atual, Senhor. Ela fala sobre tudo, Pai amado. É verdade. Principalmente sobre o casamento. Aleluia. Ó Deus Santo, que possamos, Senhor, dentro daquilo que nós vivemos, esperar, Senhor, outros casais, Pai. Continua abençoando o nosso casamento, assim, Pai. Senhor. Continua, Senhor, nos dando discernimento, Aleluia, Pai amado. Jesus. Ó Deus Santo, que possamos juntos, Senhor, sempre buscar, Senhor, e galgar mais e mais na Tua Glória a obra, Jesus. Pai amado. Porque tudo que nós fazemos é para Ti, Pai. Eu consagro meu casamento a Ti, Aleluia, Pai. Jesus. E digo que Obrigada. eu e minha casa servimos a Ti, Aleluia, Pai. Jesus. Ó Deus Santo, quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, Pai amado. Ó Deus Santo, abençoa a todos aqueles que nos ouvem, Senhor, e que, Senhor, essa palavra possa ir o mais longe possível. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Amém. 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 Ficamos por aqui com mais uma edição do programa Cântico Missionário. Até próximo sábado, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália,